fenômeno mundial e com certeza é um dos melhores desenhos dos últimos 20 anos. Você gostou? Mas você sabia que a protagonista sofreu várias mudanças desde que foi criada, até ficar do jeito que a gente conhece hoje? Ai, caramba! Por exemplo, o episódio piloto, produzido em 2016, é bem diferente do primeiro lançado pela Disney em 2018. Ele mostra a cachorrinha azul e o Bandit entrando no parquinho da cidade para utilizar o balanço. A gente pode ver algumas diferenças nos traços já na abertura. Observe que a barriga, os pés e as mãos da primeira versão da Bluey são brancos, enquanto no desenho que a gente conhece, essas partes foram substituídas por um tom de azul claro. O nariz da doguinha também é diferente, porque enquanto a nossa Bluey tem o focinho preto e mais redondo, a versão do piloto é mais roxa e tem o formato mais pontudo. Além disso, a mancha azul escura da cauda da Bluey são de tamanhos diferentes, porque na série os pelos mais claros são a maior parte, enquanto no piloto existe mais pelo azul escuro. Mas as mudanças vão muito além desses pequenos detalhes, e a gente vai te falar todas elas agora. Se prepare e pega a sua pipoca. Tá começando mais um Teen Videos! O episódio piloto mostra uma coisa interessante. Nele, o Bandit está carregando a Bluey em um carrinho para filhotes muito pequeno, daqueles que os papais utilizam para levar os bebês ou crianças de 1 a 3 anos, o que não faz sentido se a gente olhar a série, porque até então a doguinha já tem 7 anos. No episódio piloto, a gente vê que existe a ideia de fazer a protagonista ser bem mais jovem, como notamos não só pelo carrinho de bebê, como também pela altura da personagem. Joe Broom, o criador da série, acreditava que o desenho deveria focar em uma cachorrinha de até 3 anos, mas com certeza mudou de ideia, porque isso mudaria completamente todo o desenvolvimento da Bingo, que é a filhote mais nova dos Heeler. Porque se a Bluey é muito jovem, então não poderia ter as brincadeiras que acontecem entre as irmãs durante a série. Um outro detalhe que indica a mudança da idade dela é que na história do parquinho, a voz da protagonista tá mais fina, dando a entender que ela é muito mais nova do que a gente conhece. Como você já sabe, na série original, a protagonista tem 3 manchinhas nas costas, que lembram muito o desenho do Mickey Mouse. Mas no episódio piloto isso é diferente. Note que quando o Bandit está empurrando a filha, a gente vê 6 manchas na pele, e a gente descobre que existiriam mais semelhanças entre a Bluey e a sua irmã Chili. Na versão oficial, 3 das manchas foram retiradas, e a referência ao Mickey diminuiu de tamanho. Muita gente não sabe disso, mas Bluey tem 2 episódios pilotos. O desenho é originalmente exibido pelo canal ABC da Austrália, mas é distribuído para o mundo pela Disney, e por isso existe um de 2016 e outro de 2017. E esse também é o motivo de existirem mais diferenças. Esse segundo é, na verdade, o episódio O Fim de Semana, que foi produzido como um dos capítulos normais da série que a gente conhece. Mas dá pra observar algumas diferenças, só que não na Bluey. Se você notar, vai ver que o Bandit está diferente, mas a cachorrinha protagonista já estava com os traços finais para a série que lançou no ano seguinte. Você gostaria de ter uma versão diferente sua? Comenta a hashtag clone pra gente ficar sabendo. Bluey, durante as primeiras ideias para a criação do programa, era muito parecida com a Muffin, ou seja, uma cachorrinha mandona e com várias explosões de raiva e desobediência aos pais. Esse tipo de personalidade em uma protagonista de desenhos infantis não é algo muito legal, porque isso gera o medo do público mais jovem acabar se inspirando nesse comportamento. É justamente por isso que no episódio em que a Muffin faz uma bagunça na chamada de vídeo no final da história, ela acaba de castigo, para deixar claro que esse tipo de comportamento não pode ser aceito. No caso da Bluey, a personalidade dela mudou para uma menina que comete erros, mas que sabe escutar. Tanto que o Bandit está sempre ensinando algo para as filhotes. Agora, se você prestar bastante atenção nos primeiros momentos do xilofone mágico, Bluey é uma cachorrinha que não gosta de dividir nada com a irmã. Ela se recusa a parar de brincar com o Bandit para dar espaço para Bingo. E ela também não aceita entregar um instrumento mágico para deixar a irmã menor controlar a brincadeira. Mas como a trama tem uma mensagem boa para passar, o problema é resolvido com uma conversa. Mas olha como é a história do episódio surpresa, onde as 2 filhotes pedem pro Bandit brincar com elas de jogos diferentes. A Bluey quer se esconder e utilizar um atirador de bolas para atingir o pai, enquanto a Bingo quer fingir que tem filhos. Ou seja, a Bluey amadureceu tanto que ela consegue dividir o
pai com a irmã, mas por ainda ser uma filhote, é o que se espera de pessoas nessa idade. Muitos percebem quanto à personalidade da Bluey que ela quer resolver as coisas com uma brincadeira e acaba criando confusões. Um exemplo disso é no episódio Jogo de Espiões da primeira temporada. Ela tenta controlar tudo, impedindo os outros de fazer o que eles querem. Mas tudo isso muda poucos episódios depois, quando a Doodle tenta afastar a Bingo. E por mais que a protagonista tenha cometido erros, ela nota com facilidade quando a amiga tá fazendo o mesmo que ela fez 2 histórias atrás. Esse tipo de evolução mostra como cada episódio da série tá ligado no que aconteceu no passado. Aqui a gente pode dizer que a Bluey começa a série sendo uma filhote que não gosta muito de dividir, mas que no fim aprende e se torna uma cachorrinha melhor. Você sabe o que são camadas? É tipo as partes de um bolo muito gostoso. Por exemplo, na parte de baixo a gente tem a massa, no meio existe o recheio e novamente a massa, por fim a cobertura enfeitando a sobremesa. Bluey também tem camadas, mas ao invés de doce a gente tem os detalhes que fazem a nossa cachorrinha azul ser tão especial como ela é. Existem 2 episódios que mostram um detalhe importante sobre a Bluey. Ela tem medo de experimentar coisas novas, mas é corajosa o suficiente para seguir em frente. O primeiro exemplo é de quando a protagonista tá na praia e ela pede pro Bandit deixá-la sozinha atrás da mãe, mas no meio do caminho ela precisa se convencer de que aquela aventura solitária é algo que ela precisava mesmo fazer. Outro exemplo é no episódio do Riacho, quando a Bluey, mesmo acompanhada do pai, da Bingo e do Mackenzie, sente medo de entrar no bosque e fica falando pra si mesma de que ela não pode ter medo de experimentar coisas novas e divertidas. Assim como toda criança, um dos episódios mais importantes é o Mini Bluey, mas não porque ele é divertido, e sim porque a Lulu Studios utiliza essa história para explicar como funciona a cabeça da protagonista. Ela ensina pra gente que ela adora falar o tempo todo, mesmo que não faça nenhum sentido, e que ela adora fazer perguntas, o que é verdade, mas que mesmo fazendo, ela não curte muito a ideia de escutar a resposta. Ela também fala que adora deixar os brinquedos espalhados por aí, coisa que dá pra ver no minisódio ao lado, e também do episódio sobre o bolo de pato, onde ela não quer recolher as coisas que ela deixou jogada por aí. Sabe o que você esqueceu? De se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Mas ainda bem que eu tô aqui pra te lembrar. Como já foi falado, o tamanho da protagonista muda durante o seu desenvolvimento. Então a gente pode dizer também da evolução dela como personagem ao longo da série. Na verdade, a empresa criadora faz isso com todos os filhotes, onde podemos notar isso com facilidade na Sox, a prima mais nova da Bluey. No caso da protagonista, se você comparar o seu tamanho em relação ao Sr. Healer no episódio Xilofone Mágico, que é o começo da primeira temporada, com o episódio Surpresa, que é o último da terceira, você vai notar que a altura dela mudou. Mas você também deve lembrar que no capítulo Acampamento, quando ela conhece o Jean-Luc, dá pra ver como ela vai ser na sua adolescência. Além da altura, a gente consegue ver que ela vai acabar deixando crescer uma franja no topo da testa. Já no final do episódio Surpresa, o fã é de fato surpreendido com a chegada da Bluey adulta, onde 3 grandes mudanças acontecem. A primeira é, claro, a voz dela, que se altera para mais adulta, e com isso a gente consegue escutar como vai ser ela com mais de 20 anos. Hey, Dad! E uma curiosidade é que essa seria a terceira voz da personagem, porque na adolescência também houve uma mudança na dublagem. Agora a segunda a gente vê os pelos brancos, que indicam um amadurecimento. E isso também é mais uma semelhança da cachorrinha com o Bandit. A terceira grande alteração tá nas manchas das costas dela, porque mesmo de lado dá pra ver que elas cresceram bastante. E ao invés de um desenho pequeno do Mickey, agora a cachorrinha tem 3 grandes manchas nas costas. E além disso também dá pra ver que ela vai deixar os pelos da lateral da cabeça crescerem, indicando um novo corte de cabelo. A evolução na personagem tem um motivo estético que é importante de ser comentado. Durante o episódio piloto feito em 2016, e por todas as mudanças já citadas no vídeo de hoje, uma das maiores evoluções dela é o fato de que ela tá mais suave tanto nas cores quanto nos traços mais redondos. Isso porque Joe Broom foi aconselhado pelo canal de televisão ABC de que o programa deveria ser mais agradável ao olhar infantil. A gente pode notar que as manchas de azul escuro da Bluey foram ficando mais leves. Agora, provavelmente você não sabe disso, mas existem alguns rumores de que originalmente
Inicialmente, o desenho foi criado para ser um programa de TV para o público adulto. Tanto que no piloto, a ideia do Bandit deixando a Bluey balançar tão alto, dando a volta no brinquedo e depois acertando o próprio pai, é algo que não combina com um programa infantil. Mas isso também se reflete no pensamento do criador, que também queria fãs mais velhos assistindo os assuntos de cada episódio. E isso indicava uma evolução na personalidade da protagonista, algo que a gente vai ver mais pra frente. Uma das coisas que faz a Bluey também ser especial é o tipo de inteligência que ela apresenta. A gente sabe que a nossa doguinha é mesmo muito criativa com as suas brincadeiras, mas no episódio da Noite do Lixo, a gente descobre o quanto ela é esperta. Quando o Bandit confunde qual é o tipo de lixo que ele deve reciclar, a nossa doguinha explica que sabe a resposta pelas fases da lua, porque quando ela tá cheia, crescente ou minguante, o tipo de reciclagem muda. Isso mostra como ela é criativa e enxerga o mundo de modo especial. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!